Hoje eu queria te mostrar um jogo de corrida 2D feito em pixel art que ele foi todo pensado e projetado para te levar de volta a uma época em que os jogos 8 e 16 bits dominavam a cena. Nesse jogo você vai competir contra oponentes no modo carreira para poder desbloquear novas corridas e comprar novos carros e novos upgrades para esses carros. Tudo isso numa arte belíssima, cores muito vivas e uma trilha sonora que vai te fazer viajar de volta para os anos 80 de uma maneira que eu tenho certeza que tu nunca experimentou na tua vida. 80s Overdrive é um jogo completamente cheio de carisma, que entrega uma jogabilidade muito positiva, responsiva e agradável, que está completamente imersa em uma vibe muito bacana, muito refrescante, totalmente anos 80, e que vai te render boas horas de uma jogatina bastante casual e muito divertida. E é sobre esse jogo que eu quero falar no vídeo de hoje. Vem com o pai pro review. Curiosamente, 80s Overdrive foi lançado originalmente para Nintendo 3DS lá em 2017. Ele foi desenvolvido e publicado pela Insane Code e depois ele recebeu ports para outras plataformas. Em 2020 ele foi lançado para Nintendo Switch e PC e em 2022 ele chegou no Xbox. E atualmente ele está disponível no Xbox One e no Xbox Series também, que foi onde eu joguei. E como todo bom e velho jogo lá dos anos 80, ele não tem uma história muito robusta, um enredo muito grande. Basicamente são corridas de rua que você vai se envolver uma corrida após a outra, o grau de dificuldade vai aumentando para você desbloquear novas corridas ao longo ali de um país fictício até chegar na última corrida, que é a mais difícil. Não tem lá uma história muito elaborada, tem uma side quest aqui e ali que tem um contextozinho muito pequeno, muito micro, mas nada demais, nada que desenvolva muito, o que nem é um problema. Jogos de corrida nem precisam ter história. É a corrida, você corre, dá upgrade no seu carro, vai pra próxima e acabou. Já em relação ao gameplay e mecânicas do jogo, como a história é muito simplificada, o gameplay também segue essa linha aí de simplificação. Não tem muita rebuscação aqui nesse jogo. Você basicamente vai apertar o botão de acelerar, tem o botão de frear e tem o turbo que você pode desbloquear depois. É basicamente isso. E só que assim, em relação ao gameplay, ele puxa para jogos dos anos 80 ali, parecido com Top Gear, por exemplo, e alguns outros clássicos da época. Mas eu acho que Top Gear é talvez assim a influência mais pungente e mais perceptível de todas, né? Se a gente for trazer algum clássico moderno, mais recente, eu diria que Horizon Chase 1 e 2 também podem ter influenciado esse jogo aqui, até mesmo numa questão de atualização de mecânicas, né, de abordagem do próprio jogo, mas para mim a influência mais clara e a maior de todas, a mais pungente, é de fato Top Gear. Isso fica claro não apenas na jogabilidade, como eu falei, que é muito simples, mas também em toda a estética do jogo, tanto visual quanto sonora. Mas só para finalizar esse tópico aqui da jogabilidade, como eu comentei, você vai abrindo pistas novas, à medida que você abre todas as pistas, durante, né, essa trajetória de abrir mais pistas, em algumas delas você vai ter algumas side quests que você pode ou não completar, e se você ganhar a corrida, né, você vai desbloquear mais corridas, mas se você não completar a side quest, não tem problema, dá para zerar normalmente, né? E essas side quests são coisas muito simples, elas vão desde você ter um determinado carro que você tem que causar uma quantidade X de dano, ou então chegar pelo menos em terceiro, coletar algumas fitas que ficam espalhadas. É coisa muito simples, não varia muito dessas três fórmulas que eu estou comentando aqui, é tudo simplão. E aí quando você completa todas as pistas, que elas vão aumentando o grau de dificuldade, você pode, né, fazer ultrapassagens, não pode sair porque você bate e perde muito tempo, e bater aqui é quase uma sentença de derrota nesse jogo. Então o ideal é você ir do início ao fim sem bater em nenhum carro, sem sair da pista, porque você perde muito tempo para voltar, e as pistas são muito rápidas, assim, é tudo muito responsivo, você tem que ultrapassar e desviar dos carros de forma muito rápida, o que lembra bastante a jogabilidade desses jogos que eu comentei. E aí no modo carreira, quando você ganha as pistas, você ganha uma quantidade de dinheiro, né? E aí você pode comprar outros carros e fazer upgrades nesses carros que vão garantir ali algumas conquistas para você. Uma das conquistas, por exemplo, é desbloquear todos os carros. Tem outra de colocar todos os carros no máximo. Enfim, coisa simples que a gente vê na maioria dos jogos. E além do modo carreira, tem também um modo lá que eu não lembro o nome agora, é como se fosse um modo infinito. Você vai correndo e fazendo pontos e coletando gasolina ali para você não acabar ali a corrida. Quanto mais pontos você faz, mais você vai avançando e praticamente não tem fim. Esse modo também tem um troféu, mas é simples de conseguir. Inclusive, uma das coisas que me deixou um pouco frustrado nesse jogo é que uma das conquistas bugou pra mim. Eu não consegui a conquista de conseguir todas as sidequests, mesmo eu tendo feito, não desbloqueou. Eu desencanei e desisti de tentar miletar o jogo.
E beleza, como eu comentei mais cedo a respeito da estética aqui, eu achei uma estética, cara, tanto visual quanto sonora muito bacana. Fiquei completamente apaixonado pela estética desse jogo. Na parte visual, você tem uma retomada ali muito forte para os gráficos 8 e 16 bits, mas com uma refinadazinha ali, tá tudo em HD, a gente sabe que não é necessariamente em 8 bits, né? Mas eles emulam muito bem o gráfico da época. As cores são muito vibrantes, são muito saturadas, né? São muito vivas. Os cenários são muito bonitos, né? Você se concentra na pista, claro, mas quando você olha ali pro fundo, né? Ele tá sempre se mexendo. Tem cores que são muito da época, ali, cores quentes na sua maioria, e até quando são cores frias, são cores vivas também. Então ele tem esse ar muito alegre, né? Que além de ser muito bonito, ele é complementado também por uma trilha sonora muito envolvente, muito anos 80, cara. A trilha sonora desse jogo é simplesmente sensacional. Ela é muito boa, ela é muito energética, ela é muito eletrônica, ela te dá realmente uma energia que combina muito com a proposta do jogo, e ela tem muito a cara de anos 80. Eu não sei se eles trouxeram músicas de fato dos anos 80, mas eu acho que não. Mas são composições próprias que eles fizeram pro jogo, mas que emulam perfeitamente ali a vibe anos 80. Quem me acompanha lá no Twitter viu que eu postei mais de uma vez a respeito tanto da estética quanto da trilha do jogo, que eu fiquei realmente apaixonado. Cara, é de se encantar com a parte artística desse jogo aqui. E olha que é um jogo de corrida, né? Você falar da parte artística de um jogo de corrida não é tão comum assim, mas eu fiquei completamente apaixonado em Hades Overdrive nessa questão aqui. Se você quiser só zerar o jogo, você vai ter ali mais ou menos entre 8 e 10 horas de campanha ou de missões que você vai fazer. E se você quiser miletar o jogo, você vai ter mais ou menos entre 15 e 20 horas, digamos assim, né? O dobro do tempo, o que dá um gameplay legal. Eu tentei miletar, mas como eu comentei, deu esse problema do bug ali da conquista, mas eu só tentei miletar porque eu realmente gostei muito do jogo. Não me arrependo de ter zerado 2 vezes, eu curti plenamente as 2 vezes que eu zerei esse jogo aqui. Foi mais ou menos entre 8 e 10 horas cada uma. Eu curti demais, aproveitei todos os momentos do jogo, todas as pistas, fiz todas as missões. Enfim, eu fiz tudo que precisava para miletar o jogo. Infelizmente a conquista bugou, mas eu aproveitei o momento de qualquer forma. Eu não fiz por uma pressão de que eu precisava fazer aquilo. Na verdade, faz muito tempo que eu não mileto ou platino jogos, eu nem ligo mais tanto para isso. Na verdade, não ligo nem um pouco, tem mais de anos que eu não platino ou mileto algum jogo, né? Mas assim, eu queria fazer nesse porque eu realmente gostei. Como não foi possível, não me frustrou nem um pouco porque eu me diverti muito zerando o jogo 2 vezes. Então eu acho que o tempo de campanha, aliado com a diversão que o jogo proporciona, ele é muito adequado, né? A proposta casa perfeitamente. E é por conta de tudo isso que eu vou dar uma nota 9 para Hades Overdrive. É um jogo extremamente simples, mas que ele tem uma estética muito cativante, marcante, viva, que realmente marca quem vai jogar esse jogo aqui. Dentro da sua proposta de ser um jogo simples de corrida, ele vai te proporcionar muita diversão e tem uma proposta ali de tempo de campanha muito adequado para você conseguir terminar esse jogo e se divertir. Então, aproveitando que eu falei bastante aqui da estética do jogo, se você gostou desse review aqui, experimente assistir esse vídeo aqui em que eu falo da estética mais clássica dos jogos, que é o pixel art. Assiste lá, que modéstia à parte, o vídeo ficou bem completo, bem legal. Grande abraço, até o próximo vídeo.